Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar de um tema que tem sido um assunto frequente nos debates sobre política brasileira, mas também sobre aquilo que tem acontecido em várias outras democracias ao redor do mundo, que é o risco que essas democracias têm sofrido, ou pelo menos os ataques que essas democracias têm sofrido por parte de lideranças populistas, lideranças iliberais, como também se tem chamado, aquelas que não respeitam os freios e contrapesos do regime democrático, ou procuram passar por cima deles, governar sem levá-los em consideração. Enfim, e isso tem rendido aí uma vasta bibliografia, tanto sobre aquilo que alguns têm chamado de recessão democrática, ou retrocesso, ou erosão democrática, ou até, às vezes de forma mais enfática, dizendo que isso pode ser o fim da democracia, né? Tem até livro com esse nome, ou a morte da democracia. E o livro mais conhecido é o livro de Steven Levitsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem, né, que saiu pela editora Zahar, que é uma divisão hoje da Companhia das Letras, já faz algum tempinho, e que se tornou aí um campeão de vendas, um best-seller, né, até na capa do livro está lá, best-seller do New York Times, e de fato acabou pautando muito do debate que se trava sobre esse assunto. E o fato é que isso, não casualmente, diante do que foram aí os 4 anos de governo Bolsonaro e todos os ataques que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro perpetraram contra as instituições políticas brasileiras, contra a oposição, contra a mídia, enfim, tudo isso acabou fazendo com que esse debate também tivesse lugar no Brasil. Afinal de contas, qual é o tamanho do risco que nós corremos? A democracia brasileira vai morrer? E se Bolsonaro for eleito por um segundo mandato, o que se pode esperar? A gente viu ele, inclusive, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, e em boa medida justamente por conta desses ataques. A razão inicial foi aquela convocação lá de embaixadores dos mais variados países para destratar naquele lugar ali o processo eleitoral brasileiro, o sistema de votação, as urnas eletrônicas, a própria justiça eleitoral, em boa medida. Depois teve o ato do 7 de setembro, o segundo 7 de setembro. No primeiro, ele falou que não seguiria ordens do Supremo, menos ainda do Alexandre de Moraes. No outro, ele foi um pouco menos enfático nesse assunto, mas aproveitou para fazer campanha eleitoral e foi, de novo, penalizado por isso, com uma segunda, digamos assim, inelegibilidade, que não dá nem para dizer que se somou à primeira, porque uma vez inelegível pelo mesmo tempo, mas que, digamos, é uma segunda condenação em cima de um mesmo tipo de crime, pelo menos. Enfim, o fato é, a democracia brasileira, felizmente, não morreu. Tivemos depois lá a intentona bolsonaresca do 8 de janeiro, né? Quebrou tudo no Supremo, no Congresso, na presidência da República, mas acabamos passando por aquilo. E o fantasma bolsonarista continua aí assustando todo mundo, continua presente de alguma forma. Bolsonaro assegura que conseguirá ser candidato em 2026. Será mesmo? Mas enfim, o ponto é, por que a democracia brasileira não morreu? E o fato é que acabou de sair um livro tratando exatamente desse assunto e buscando dar resposta a essa questão. É um livro de 2 velhos colegas e amigos meus, 2 cientistas políticos, os 2 pernambucanos, um torcedor do Náutico, outro torcedor do Esporte Clube do Recife, né, que são os professores Marcos André Mello e Carlos Pereira. O Marcos Mello é colunista da Folha. Quem acompanha a Folha de São Paulo tem tido a oportunidade de acompanhar a coluna do Marcos, ali que sai todas as segundas-feiras, e é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. E o Carlos Pereira, é meu colega de FGV, na FGV BAP, no Rio de Janeiro, e além de ser coautor desse livro, é também colunista do Estadão. As colunas do Carlos saem alternadamente às segundas e quartas-feiras também, todas as semanas. O fato é, nesse livro eles desafiam aí esse entendimento mais estabelecido, mais comum, que muita gente tem defendido, de que sim, a democracia brasileira corria um risco real. E eles falam, nem tanto. O risco talvez não fosse crível. Esse é, inclusive, um termo que eles utilizam no trabalho. Vamos tentar entender, afinal de contas, qual é esse argumento. E começo aqui justamente por isso, primeiro, agradecendo aos 2 por terem
topado fazer essa conversa. A gente teve a oportunidade na semana que se passou de fazer um debate na Folha de São Paulo exatamente sobre isso. Fiz até umas perguntas e levantei uns pontos ali para eles. Alguns eu talvez vá retomar hoje, eles já sabem. Então, alguma coisa que eu vou perguntar aqui hoje, do que eu vou falar, né? É jogo ensaiado em alguma medida, mas nem tanto assim. Mas eu começo aqui perguntando justamente o seguinte, começo pelo Marcos aqui, que até acabou de aparecer no vídeo. Ô, Marcos, você pode dizer para a gente, afinal de contas, por que a democracia brasileira não morreu? Por favor. Bom, antes de enfrentar a pergunta, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, né? Tive o prazer no ano passado a conversarmos sobre polarização, etc. E agora estamos aqui discutindo o nosso livro. Obrigado aí pelo espaço e tenho expectativas que a nossa conversa vai ser tão boa quanto o nosso painel há poucos dias. Bom, a resposta de imediato é o seguinte, não é um único fator, né? Trata-se de um evento multifatorial e é uma combinação de fatores que explica o resultado que nós observamos, né? Então, combinam-se aí fatores como, por exemplo, o multipartidarismo brasileiro, né? O fato que temos um desenho institucional com múltiplos pontos de veto, que torna a vida de um autocrata difícil, se não impossível, e também, dentro desses pontos de veto, destaca-se o papel das cortes superiores, né? O nosso STF teve um papel importante na contenção de Bolsonaro, juntamente com uma multiplicidade de partidos. E isso resulta, é bom destacar, não exatamente a questão, usualmente a gente trata isso em termos de as instituições estão funcionando, o legislativo, o Congresso funcionou, etc. Em larga medida, não é uma questão dele funcionar ou não, né? Nós temos um sistema político muito fragmentado, um sistema partidário muito fragmentado, adotamos representação proporcional já há algo como 70 anos, não é? E temos distritos eleitorais muito grandes, etc. Isso leva a uma multiplicidade de partidos, e o partido do presidente nunca logra obter mais do que 1/5 do Congresso, né? Então, presidentes hiperminoritários têm dificuldade em montar coalizões. Em larga medida, os extremismos acabam sendo, de uma certa forma, domados. Então, vamos falar de outros fatores também que importaram, mas esses dois são claramente, né, tem muita centralidade na explicação. O nosso multipartidarismo, o nosso legado institucional de uma corte muito poderosa, né, uma corte, o STF tem uma jurisdição criminal, para além de suas funções de tribunal de última instância, recursal, e também de tribunal, corte constitucional. Aliás, trata-se da única corte superior no mundo que tem jurisdição criminal. Isso dá uma potência muito grande. Então, é uma combinação de fatores que nos levou a esse desenlace. Agora, só uma observação en passant, né? É que o Levitsky, grande parte do que nós concluímos no livro, que está sendo lançado, né, e é um livro que tem como objeto processo recente, nós antecipamos em colunas e discussões ao longo dos anos, né? Eu estou há já 8 anos na Folha e pelo menos há uns 5 eu abordo esses temas, o Carlos um período semelhante. Então, a primeira questão que eu acho que merece ser ressaltada é o seguinte: não se trata de uma racionalização ex post, né? Observando o resultado de que não houve êxito na tentativa de, chamemos, autocratização, então nós estamos construindo uma explicação. Não, isso não nos surpreendeu, e já vimos apontando já há alguns anos um certo exagero na percepção de uma radicalização e uma ruptura institucional. Mesmo porque, aí talvez a chave do livro, né? O livro trabalha numa chave nova,
explicativa, né? Uma chave explicativa nova. Nós observamos esse fenômeno não como é costumeiro do ponto de vista do opressor, né? Suas intenções e sua capacidade, sua retórica, recursos que mobiliza, etc. Mas nós focamos em fatores que estão do outro lado, né? Que está na capacidade da sociedade, das instituições resistirem. E esses claramente são subestimados nas análises. Quer completar, Carlos? Sim, mas antes eu gostaria de agradecer, me solidarizar aqui com o Marcos para dizer o quanto estamos satisfeitos de estar aqui no teu programa. A gente sempre acompanha o teu programa e é sempre um prazer estar aqui. Tem vários aspectos, como o Marcos destacou na primeira intervenção dele, né? Mas ele tentou enfatizar aspectos relacionados ao desenho institucional. Múltiplos pontos de veto no jogo, especialmente pontos de veto partidário e pontos de veto institucionais, o que torna a vida de qualquer populista mais difícil. Mas, para além desses aspectos que a gente trabalha com muito esmero no livro, tem outros aspectos importantes, que é o próprio legado democrático brasileiro, né? Então, isso é uma das variáveis mais importantes na literatura comparada sobre democracia, sobre resiliência democrática, o número de eventos democráticos sucessivos, especialmente se caracterizam por alternância de poder. A literatura imagina, coloca um número, quer dizer, depois de 3 ou 4 eventos sucessivos, a probabilidade de quebra democrática ela se reduz muito, se aproxima de zero, né? E o Brasil já ia em 2022, quando, vamos dizer assim, os eventos, os receios de que Bolsonaro não respeitasse as urnas eletrônicas ou o resultado eleitoral e que tentasse algo, já enfatizávamos de que a probabilidade era muito pequena, porque a literatura comparada já dizia que era muito difícil o jogo democrático quebrar depois de vários eventos, e era o 9º evento no Brasil, né? Então, isso gera uma trajetória de dependência, isso gera incentivos, isso gera, vamos dizer assim, capacidade para os perdedores vamos dizer assim, de vislumbrarem possibilidades de acomodação das suas preferências no futuro próximo. Existe muita competição no Brasil, o jogo é muito competitivo, e essa competição gera muita incerteza de quem vai ganhar o jogo. Nas últimas eleições de 2002, nós só soubemos o vencedor, mesmo as pesquisas de opinião davam ali empate técnico no dia da eleição. Quer dizer, era uma competição altíssima, então um jogo dessa natureza quebrar é muito difícil, né? Além desses aspectos, gostaria de destacar também um outro elemento que a literatura comparada enfatiza, que é o crescimento econômico, que é o acesso a bens, né? Então, sociedades como a brasileira, que mesmo desigual, mas gera um crescimento econômico relativamente vigoroso. Nós somos a 10ª economia do mundo. Então, imaginar que uma economia tão forte como essa, tão influente no hemisfério sul, na América Latina, e por que não dizer no mundo, vir a quebrar, quer dizer, não tínhamos um cenário internacional propício a isso. Então, todos esses elementos, não só institucionais, mas também políticos e de legado democrático, vamos dizer assim, nos dava muita segurança, muito antes, inclusive, da publicação do nosso livro, como o Marcos bem enfatizou. Quer dizer, nós fomos, talvez, um dos raros cientistas políticos no Brasil que, desde o primeiro momento, quer dizer, isso não foi uma racionalidade ex post, para enfatizar mais uma vez o ponto do Marcos. Então, não estamos racionalizando aqui diante do porque o suposto golpe de Bolsonaro não deu certo, mas nós vínhamos enfatizando isso desde a eleição dele. Quer dizer, vários dos cientistas políticos, não só internacionais, mas também brasileiros,
chegaram a dizer que a democracia vivia um risco existencial, né? Nós estávamos à beira do precipício. E nós dizíamos, olha, espera um pouco, vamos observar o desenho das nossas instituições, vamos imaginar a capacidade de resiliência da sociedade, uma sociedade muito complexa, com imprensa muito livre, muito investigativa, com muita capacidade de denúncia, Marcos enfatizou a Suprema Corte, mas podemos colocar aí outros, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, com uma série o próprio federalismo brasileiro, quer dizer, são todos esses elementos institucionais que tornam o processo de governabilidade mais complexo, mais difícil, um jogo que não gera muita capacidade de efetividade na resolução dos problemas da sociedade, mas, por outro lado, funciona como um antídoto, como uma proteção quase que natural do sistema contra arroubos autoritários de populistas, sejam eles de extrema-direita como Bolsonaro ou de esquerda de qualquer ideologia que o valha. Agora, para além do receio dos analistas, né, estudando esse processo, cientistas políticos e outros cientistas sociais, e mesmo analistas, vamos dizer, do periodismo político e tudo mais, a gente viu muito também um receio, digamos, de atores sociais relevantes que se mobilizaram justamente para tentar evitar o pior, né? Eu estou pensando só para ilustrar isso com um desses eventos que foi marcante, que foi a reunião que ocorreu em algumas faculdades de direito, Brasil afora, teve aqui a da USP, mas ocorreu também em outros, se não me engano, ocorreu também na Faculdade de Direito do Recife, enfim, aconteceu em mais de um lugar, de gente se mobilizando para dizer, não passarão, de alguma forma. Aí a minha questão como é que a gente pensa esse tipo de processo? De um lado, vocês apontam a inexistência de um risco crível, mas os atores se mobilizam para evitar o que eles estão naquele momento percebendo como um risco crível. A gente até debateu isso um pouquinho lá na Folha, né, na outra semana, quando a gente levantou esse problema para vocês, o professor Oscar Vilhena, que também estava lá, e vocês até colocaram, falei, mas era esperado justamente por toda essa estrutura que esses atores reagissem, né? Ou seja, de alguma forma, digamos, aí eu ia perguntar, então, esse receio, na prática infundado dos atores, acaba sendo uma condição necessária a que o receio seja de fato infundado, já que vai levar os atores a agirem na contenção do ataque à democracia? Dá para pensar algo assim? Não, perfeito. Acho que a análise é essa. E a dificuldade de expressar nossa análise, que é uma análise positiva, não normativa, né? E de engajar no debate público é que pode parecer, de um certo sentido, que nós estamos, ou pelo efeito que isso possa ter, que há um elemento desmobilizador, não é? Mas a nossa preocupação nesse sentido é o seguinte: um diagnóstico mal feito, ele leva a respostas erradas. Ele leva, em larga medida, também a respostas positivas. E esse exemplo que você falou é um exemplo bem expressivo disso, né? A mobilização da sociedade civil, etc. Então, é difícil estabelecer esse diálogo, né? Esse diálogo é mais fácil dentro da comunidade de cientistas políticos. Estamos trabalhando, digamos assim, de forma... o diálogo é em torno de achados empíricos, não é? E aí nós não estamos preocupados com as consequências das nossas conclusões, que são conclusões positivas, né? Porque as coisas são do jeito que são. Então tem essa dificuldade. Agora, dois pequenos reparos e pontos relevantes. O primeiro é o seguinte: uma sociedade civil muito mobilizada, sem instituições, é Primavera Árabe, não é? É Hong Kong tentando resistir à China e assim por diante. Então, temos inúmeros exemplos nos quais a sociedade civil é massacrada. A sociedade
impacta e ela potencializa esse efeito de resistência, eu prefiro resistência à resiliência, né? Como o debate internacional fala muito de democratic resilience, a gente acaba usando esse termo, mas com certo desconforto, né? Essa resistência, ela precisa estar ancorada em instituições, senão ela significará simplesmente um massacre, como ocorreu, né, em tantos casos que a gente Praça da Paz conhece. Celestial, por exemplo, né? Por exemplo, a Primavera Árabe, né, como está muito ligada à questão do backsliding recente, essa coisa toda, talvez seja até mais contundente como exemplo. Agora, outro ponto é o seguinte: dentro da comunidade, o Levitsky, quando o livro já estava pronto, em dezembro, não é, ele publicou no Journal of Democracy um artigo com o Way, no qual ele reconhece que, na realidade, havia muito exagero na percepção de riscos, etc., e que, aí a frase é textual, né, que a exceção de um autocrata ou alguém com pretensões hegemônicas, né, qual que seja a denominação, não significa necessariamente uma erosão, né? A eleição produz turbulência, mas não produz uma erosão significativa. E os levantamentos que foram feitos, porque esse processo já vem, não é, há alguns anos, recentemente, vão todos na direção de que a ascensão de um populista e liberal não é seguida, não é, de um processo de fato, reversão, mudança de regime, ruptura, mesmo uma ruptura que seja uma ruptura paulatina, etc., não um golpe com tanques, ou que seja. É um fenômeno muito menos comum do que se observa. O Kurt Weiland, que fez um dos mais minuciosos levantamentos, né, de processos desse tipo nos últimos 20 anos, ele chegou à conclusão de que a ascensão dos iliberais, lideranças iliberais, etc., só em 1/4 dos casos leva a algum processo de erosão ou tentativa de erosão, dos quais apenas 1/3, ou seja, 8%, 1/3 de 24 ponto alguma coisa, de fato resultou numa transformação substantiva no sentido de implantação do regime iliberal. Então, estamos falando de 8% dos casos em que um populista foi eleito resultou, de fato, numa erosão. Então, esse é um fenômeno. O caso brasileiro não é uma exceção, né? O caso brasileiro está entre os 92% em que houve a ascensão de um populista e liberal e que não resultou em nenhuma transformação substantiva, né? Porque o que é que queremos dizer com transformação substantiva? Nenhum ministro do Supremo foi demitido forçadamente, envolvido em escândalos que levassem ao seu impeachment de uma forma artificial, como a gente observou em tantas democracias. Nenhum jornalista, nem nenhum veículo de comunicação de grande porte foi fechado, né? Nenhum procurador foi demitido do cargo ou sofreu enfim, sanções vindas do Poder Executivo, etc. Então, não observamos nada disso, né? Observamos muita retórica e contenção. Mas é interessante, Cláudio, se você me permite, que a sua pergunta ela coloca um paradoxo, né? Eu gostei dela, porque o que você sugere é que, olha, a percepção de risco não fundamentada, porque ela é exagerada, ela se torna fundamental para que o risco não se torne realidade, né? E é mais ou menos essa ideia. Porque muita gente confunde, o Marcos colocou isso no início da resposta dele, como se a gente dissesse, olha, não é preciso fazer nada.
Eu tive várias conversas com alguns jornalistas, amigos e o que você está dizendo vai lá e faz, né? Exatamente, está inclusive aqui atrás. Inclusive, por exemplo, aqui nas mobilizações que você citou, convocadas pela Faculdade de Direito da USP, que também teve aqui a Faculdade de Direito da PUC, organizou um evento aqui no Pilotis, e eu fui para esse evento. Da PUC Rio, né? Da PUC Rio. E no Recife teve também, não teve, Marcos? Teve também, né? E vários dos intelectuais que nos liam, eu e o Marcos, me viram com surpresa nesse evento. Eu disse, por que, Carlos, você está aqui dado que você acha que as instituições estão funcionando, que a gente não precisa fazer nada? Eu disse, é justamente por causa que eu estou aqui, porque vocês estão aqui, porque a sociedade brasileira é vigilante, porque a gente tem uma imprensa livre, competitiva, instituições não que estejam funcionando necessariamente, mas instituições de perfil consensualista, de pesos e contrapesos, em que é necessário se construir consensos que o jogo não quebra. Então, não é que você tomou uma vacina e você precise ficar em casa o resto da vida sem precisar tomar reforços para que essa vacina não seja reativada e que você desenvolva novos anticorpos capazes de lidar com potenciais agressões. Não, isso é justamente da atividade da sociedade, atividade civil e da atividade institucional em que a democracia se reforça, porque a democracia não existe sem rotinas, sem procedimentos, sem regras do jogo, né? E então é esse aspecto fundamental que o Marcos destacou na resposta. E a despeito de todas as inúmeras retóricas confrontacionais, de desrespeito institucional de Bolsonaro, absolutamente nenhum retrocesso institucional nas regras do jogo, especialmente das macro-instituições e da própria sociedade, foram alteradas. Então, esse elemento nos dava muita, vamos dizer assim, segurança de que o nosso argumento ele estava na direção correta, vamos dizer assim, de dizer, calma, não precisamos nos desesperar, né? De novo, isso não é, vamos dizer, não fazer nada ou desmobilizar ou achar que o jogo estava ganho sem precisar colocar o time em campo, né? Enquanto você falava, me veio a ideia que uma expressão, um dito religioso, né, que diz o seguinte: Deus ajuda quem se ajuda. Né? O que você está dizendo, de certa maneira, as instituições ajudam quem se ajuda? É isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, a democracia ela não existe numa prateleira, num estante de uma biblioteca. A democracia está sendo exercida no dia a dia, na competição política, no exercício do debate público, no respeito às regras do jogo, na proteção dos direitos das minorias. Quer dizer, ela se qualifica nisso. Então, quando você exercita esse processo democrático, especialmente em um ambiente institucional e socialmente ativo como no Brasil, as chances de que um autocrata seja bem sucedido é muito baixa. É muito baixa, mesmo em se tratando de uma figura como Bolsonaro, que meteu medo em muitos. Eu estou lembrando aqui do Finkelstein, né? Até falando que talvez o Bolsonaro seja, de todas essas lideranças populistas contemporâneas, aquele que mais parece ter traços fascistas. Ele diz isso. Lembra que o próprio Levitsky, eles criam uma gradação, né? Eles criam um índice de autocratas, e Bolsonaro ele estaria na frente de vários, como Orbán, como Hugo Chávez. Né? Exatamente. Então, Gabaritou. Ele gabaritou tudo. Então, o que, de certa forma... Pelo menos do ponto de vista das suas intenções e do seu modo de enxergar o processo político, né? Exatamente. Como o Marco destacou, essa literatura via só sob a perspectiva do agressor, né? Mas não levava em consideração o outro lado da moeda, né? Como estava a sociedade, com o grau de competição política, o grau institucional. Então, o que o nosso livro
contribui para a reflexão com essa literatura, inclusive internacional, de backsliding, erosão democrática, é justamente isso, chamar a atenção, olha, o jogo é muito mais complexo, existem outros elementos que vocês não estavam prestando atenção e que nós estávamos prestando atenção desde o início. Aliás, deixa eu pegar esse ponto, né? O Marcos falou dele, você agora retomou, que é essa ideia de olhar para o problema da perspectiva desse ator central aí, que é o opressor. Enquanto o Marcos falava, me veio também à memória uma outra coisa, não é um dito popular religioso dessa vez, mas é o livro lá do René Dreyfus, né, sobre 64, a conquista do Estado, né, em que ele vai lá apontando uma série de razões, aquele catatal de mais de 800 páginas, de por que o golpe militar aconteceu e foi bem sucedido. E ele vai escrevendo um cenário que vários dos seus críticos apontaram, estou lembrando aqui, só para citar um exemplo da Argelina Figueiredo, mas tem o Vanderlei Guilherme, enfim, outros fizeram essa mesma crítica, que é a coisa de que parece que os atores ali eram onipotentes, ou seja, tudo que eles queriam se realizaria, e aí você enxerga. Marcos, quando você levanta essa questão de enxergar do ponto de vista do opressor, você está, de certa maneira, justamente fazendo uma crítica a esse tipo de leitura. Lá foi um golpe bem sucedido. Só que, vamos dizer, é uma racionalização exposta, já que ele está fazendo uma história do golpe, né? Aqui, o que você está apontando é que havia já um receio prévio que aparece em muito desse debate, muito dessa discussão, mas me parece que a perspectiva, em alguma medida, é parecida. É isso mesmo? Olha, esse caso, o livro do Dreyfus e o evento de 64, né? Ele tem características próprias, né? Há uma diferença de fundo aí relacionada com o contexto geopolítico internacional, que é completamente diferente hoje, né? Então, naquele contexto, havia uma mobilização na sociedade civil e no empresariado importante a favor de uma intervenção militar. E o Dreyfus, de uma certa forma, documenta isso. Entre nós, o bolsonarismo nunca passou de 15%, digamos, o bolsonarismo raiz do eleitorado, uma situação bem diferente, né? E naquele contexto você tinha uma ameaça, de fato, que era percebido como uma ameaça muito importante. Você tinha tido a Revolução Cubana 4 anos antes. Hoje em dia, qualquer movimento naquela direção não faz o menor sentido. Então, você não tem elementos contextuais absolutamente decisivos hoje, né, que foram decisivos no passado. Primeiro, o bolsonarismo não é majoritário na sociedade, né? Ele sequer tem uma expressão, mesmo não é sequer uma maior minoria, né? Ele não tem 35%, 40% do eleitorado. Ele ganhou eleições pela rejeição do rival, que era o Lula. Então, e que, na verdade, nem era, né? Porque era o Haddad naquele momento, né? O Lula sequer foi candidato de fato, mas era uma rejeição ao PT, né? Pode-se dizer assim. Isso em 18, desculpa, e agora... O que eu estou querendo dizer, era uma rejeição ao Lula com um candidato que não tinha a força eleitoral do Lula. Ou seja, ele tinha a rejeição, mas não tinha o potencial, né? Tá, eu estava me referindo agora, a eleição do Lula agora. Perfeito. Agora, em 22. Ok. Quer dizer, o eleitorado, muitos pensam no bolsonarismo como se na sociedade houvesse uma demanda pelo bolsonarismo. Na realidade, essa demanda ela é francamente minoritária, né? O que se formou foi uma maioria negativa, né? Contra o rival. Isso não significa que havia uma demanda difusa, que os valores e o programa do Bolsonaro contasse com uma grande maioria na sociedade brasileira. E, francamente, ele claramente é minoritário na sociedade brasileira. A gente pode pensar no populismo iliberal em termos de fatores de demanda e fatores de oferta, né? Você teve uma quebra institucional com
o que ocorreu com o PSDB, o próprio PT também sofreu um processo importante de perda de densidade, etc., depois dos escândalos do Mensalão e do próprio Petrolão, o impeachment, etc. Então, nesse sentido, se formou um certo vazio na sociedade, o PSDB desapareceu, então houve um problema de oferta no mercado político, né? Você não tinha quem representasse o centro, e esse centro apoiou Bolsonaro de uma maneira instrumental pela rejeição ao PT. Mas esse centro ele tem limites nesse apoio, claramente. Ele não embarcaria em soluções extremas. Então, nesse sentido, é uma situação muito, muito diferente do que a gente observa na Venezuela, ou na Hungria, em tantos outros países, né? Você tem um movimento francamente minoritário, inclusive do ponto de vista partidário, não há. Né, qualquer analogia seria algo inteiramente bizarro, né? O Orbán tem 2/3 do Congresso, ele tem maioria constitucional, né? Tem quórum constitucional para fazer mudanças, apenas com um partido, né? que é o Fidesz. O Jobbik, que é o partido de extrema-direita, que está à direita dele, é contra o próprio Orbán. Então, mas ele é pequeno, e mesmo assim o Orbán tem maioria. Então é uma sociedade inteiramente, um caso inteiramente distinto. No Brasil... Mas assim, Marcos, desculpa, você enfatizou vários aspectos agora, a gente inverteu sem combinar, vários aspectos políticos, mas eu gostaria de destacar alguns aspectos institucionais que nos diferenciam desse momento de 64 que o Cláudio fez referência, né? Naquele momento, né, de 46 a 64, nós também tínhamos presidencialismo com multipartidarismo, né? A gente tinha isso. Mas a diferença, vamos dizer, fundamental, o milagre institucional que aconteceu no Brasil, que gerou estabilidade democrática, foi a escolha do legislador constituinte de 88, que decidiu manter o sistema eleitoral proporcional com lista aberta e sabia que isso geraria multipartidarismo, fragmentação partidária e colocaria em risco a democracia jovem, nascente, após 85, e ele não queria que essa nova democracia padecesse dos mesmos problemas de governabilidade, de paralisia decisória, de dificuldade de montar e de sustentar maiorias tão característicos de 46 a 64. Qual foi a saída institucional encontrada? Vamos delegar poderes para o presidente. Quer dizer, o presidente virou poderoso, virou o coordenador do jogo. Ele conseguiu ser o polo de atração da política brasileira e de dominar a agenda legislativa e de incentivar essa miríade de partidos políticos que não têm candidatos competitivos para disputar a trajetória majoritária, de, vamos dizer, gravitar a órbita desse presidente de plantão. Então, ficou muito mais fácil com esse presidente poderoso, esse presidente montar maiorias legislativas e sustentar essas maiorias legislativas e aprovar suas agendas. Então, não tivemos mais problemas de governabilidade no Brasil. Mas tinha-se um risco muito grande, Cláudio, que a gente destaca no livro. Qual era o risco grande? Era que esse presidente poderoso, por escolha do legislador constituinte, se comportasse de forma desviante, certo? Esse presidente usurpasse esses poderes. Que esse, inclusive, era o grande receio que Bolsonaro fizesse. Mas qualquer presidente, né, usurpasse, se comportando de forma desviante, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, passasse o rolo compressor nos interesses e direitos da minoria. Quer dizer, qual a saída institucional que o legislador constituinte encontrou para evitar que esse executivo poderoso, que se tornou a partir da Constituição de 88, não desviasse? Foi constituir também um complexo sistema de controles e de pesos e contrapesos, delegando também poderes para um sistema de justiça, especialmente sua Suprema Corte, muito grande. Ministério Público, quer dizer, todas essas instituições
elas viraram, vamos dizer assim, eu estou exagerando o argumento aqui, mas só para fazer o meu ponto, eles se tornaram agentes do legislador mediano, impedindo que esse presidente tão poderoso desviasse do ponto de preferência desse legislador. Então, quando esse cara desvia demais, as instituições agora dão cabo desses caras, certo? Então, assim, foi o caso, tipicamente, de Fernando Collor de Mello, que se comportou... Quer dizer, ele é poderoso, mas não pode abusar, é isso. Exatamente. Né? Ele é poderoso, mas ele não tem um cheque em branco. Ele não tem um cheque em branco para fazer tudo o que quer. Ele tem que governar mirando a preferência agregada do legislativo. Ele não pode ignorar essa preferência agregada do legislativo, porque se a preferência agregada do legislativo percebe que ele está sendo ignorado, essa preferência, ela pode, vamos dizer assim, perceber que ela pode ganhar mais sem esse cara, certo? Na nossa interpretação, foi tipicamente o caso do impeachment da ex-presidente Dilma, por exemplo. Então, ela desviou demais da preferência agregada do legislativo, não conseguiu gerenciar bem sua coalizão, criou uma oportunidade para os membros da sua coalizão romperem com ela, porque ela não mais representava o que eles desejavam. Agora, do mesmo jeito, foi do mesmo jeito com o ex-presidente Fernando Collor. Foi do mesmo jeito, em certo sentido, com o ex-presidente Lula, quando ele foi punido por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi uma forma, um mecanismo institucional que o próprio sistema criou para tentar punir quem cruza o sinal. Então, eu acho que esse milagre institucional nos diferencia de 1964, certo? Então, é muito difícil imaginar que esse novo desenho que emergiu com a nova Constituição quebraria como ele quebrou em 64, para além desses elementos que o Marcos muito bem destacou, de conjuntura internacional, dos aspectos políticos, de competição e tal, mas tem esse elemento institucional que a gente destaca no livro, que gerou equilíbrio, que foi a constituição de um presidente forte, mas também de um judiciário do sistema de justiça também muito forte. Aliás, deixa eu aproveitar e pegar dois ganchos daí. Primeiro, vamos começar, enfim, pelo último ponto que a gente tocou, né? E depois eu quero voltar para um que foi mencionado. Agora você falou dele muito en passant, no finalzinho da tua intervenção, Carlos, e o Marcos tinha falado com um pouco mais de detalhe lá no começo. O segundo, né, o que está agora mais próximo, que é essa questão desse Congresso na sua relação com o Executivo. Muito bem, a gente tem um presidente que institucionalmente é muito forte, no Marco Constitucional de 88. Agora, nós temos visto esse presidente perdendo poder nos últimos anos, eu diria de 2015 para cá, particularmente, quando você tem, por exemplo, a perda de controle sobre a liberação ou não de verbas para as emendas dos congressistas ao orçamento. Então, antes ele podia contingenciar, barganhar, liberar esse dinheiro em contrapartida a apoio às suas iniciativas, ou a iniciativa do seu interesse no Congresso. Hoje não pode mais, ou seja, já que o orçamento virou impositivo, em grande parte no que diz respeito a essas emendas, o congressista não tem mais que hipotecar o seu apoio em troca de um dinheiro que ele já tem. Né? Tem esse elemento. E aí, enfim, você tem um executivo, portanto, já um presidente menos poderoso do que aquele que sai da Constituição de 88. Some-se a isso, no caso do presidente atual, um presidente de esquerda com um Congresso majoritariamente de direita. Né? E aí, veja, você tem um desencontro, de qualquer maneira, né? Porque é claro que várias das políticas que esse presidente gostaria que fossem implementadas, esse Congresso, na sua maioria, não quer. E até, eu diria o contrário, o Congresso, evidentemente, tem uma maioria ali que pode querer implementar políticas que esse presidente vai tentar, de alguma forma, obstaculizar. Em parte, é um jogo passivo, né? Bem, eu vou evitar mandar propostas ao Congresso que tratem desses temas, né? Finge de morto aqui, para que, pelo menos, melhore o status quo do que algo pior do que isso. Mas, às vezes, o Congresso vai por iniciativa própria, ele mesmo, né? Deflagrar esse tipo de processo. Então, a gente tem essa soma de um Congresso institucionalmente, portanto, estruturalmente mais forte, vis-à-vis o Executivo, e uma composição dessa maioria do Congresso muito desfavorável a esse governo, né, que, enfim, você tem uma lógica em que saiu da eleição passada um presidente mais à esquerda, ainda que por margem ínfima, mas o jogo é majoritário, então o ganhador leva tudo, né, e um Congresso, esse sim, majoritariamente de direita, e ainda eu acrescentaria um ponto, só para reforçar,
com ali um núcleo de extrema-direita e dá uns 20% da casa. Eu estou calculando aqui basicamente os 99 deputados do PL, isso já vai bater quase em 20%, mas se você considerar os bolsonaristas que estão espalhados em outros partidos, alguns até com cargos no governo, com ministérios, PSD, republicanos, PP, União Brasil, que tem lá os seus bolsonaristas, isso vai passar dos 20%. Isso não dá aí um nó? Depois eu falo da outra coisa que tem a ver com o judiciário. Marcos, você quer que eu comece agora falando disso aí? Porque esse é um assunto caro para mim e a gente inverte um pouco a ordem. De fato, Cláudio, eu acho que você colocou 2 pontos fundamentais e reconhecemos no livro isso como uma restrição. Reconhecemos que o presidente atual ele vive um ambiente com algumas maiores restrições, dentre as quais essas que você colocou. Especificamente no que diz respeito à impositividade das emendas individuais e coletivas, em que pese existirem outras emendas, as de comissão, que hoje, inclusive, são as emendas mais turbinadas no governo Lula III, que não são impositivas. Mas, especificamente sobre isso, Cláudio, o legislador pode saber que vai receber, mas ele não sabe quando vai receber, certo? Então, assim, no intervalo do ano fiscal, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mesmo assim, tem várias dessas emendas que eles são colocadas como restos a pagar, são executadas, às vezes, 2, 3 anos depois de quando elas foram aprovadas, ou mesmo... Então, assim, o Executivo ainda dispõe de elementos de barganha, mesmo em relação a esses componentes das emendas individuais e de bancada, além de outras emendas, né? Então, assim, essas restrições elas têm que ser interpretadas do ponto de vista relativo, né? E no que diz respeito a um Congresso supostamente mais conservador, de fato, se nós compararmos os governos Lula I, Lula II, ou mesmo Dilma I e Dilma II, esse Congresso é mais conservador em relação a esses outros governos. Mas a variável-chave que nós destacamos no livro, fruto de um trabalho meu, do Marcos e do Frederico Bertolini, que publicamos na Governance, quer dizer, Congruent We Govern, é o título que a gente deu ao artigo, nós destacamos que a variável fundamental não é a distância da preferência do presidente para o Congresso, certo? Mas a distância da coalizão do presidente para o Congresso, certo? E, especificamente em relação a essa coalizão de Lula, ela nunca esteve mais próxima da mediana do Congresso ever, né? Então, a preferência da coalizão de Lula no governo 1 e 2 era muito mais distante do que o que é agora. Na realidade, a distância da coalizão de Lula para o Congresso é quase a mesma. A distância ideológica, né? Você quer dizer? Distância ideológica, que é a variável-chave para a gente, né? Para a gente explicar tanto sucesso legislativo como custo de governabilidade no presidencialismo multipartidário brasileiro. Então, quando o presidente monta coalizões mais próximas, o que a gente chama de governo congruente, né? ou governo unificado, quando você unifica as preferências. E governo dividido no presidencialismo multipartidário seria justamente aquela situação em que a preferência da coalizão seria muito distante da preferência do Congresso. E aí o governo teria muito mais dificuldade governativa. Então, por esse aspecto, também o presidente Lula não teria motivos para estar apresentando uma taxa de sucesso legislativo tão baixa como ele está tendo atualmente e um custo de governabilidade tão alto como ele está tendo atualmente, certo? Então, a gente procura interpretar, inclusive no penúltimo capítulo do livro, não como essas dificuldades legislativas do presidente, não como função dessas restrições, mas pelas escolhas do próprio presidente montar uma coalizão Frankenstein, uma coalizão enorme, né, de 16 partidos. Nós argumentamos que quando o presidente monta coalizões numericamente muito grandes, é mais difícil coordenar. Além disso, essa coalizão é extremamente ideológica, é a coalizão mais ideológica, não, heterogênea do ponto de vista ideológico, desculpe,
ela pega desde partidos de extrema esquerda, como PSOL, PCdoB, partindo para partidos de esquerda como PT, partidos de centro como MDB, PSD, até partidos de direita como União Brasil. Quer dizer, é muito mais difícil coordenar uma coalizão tão grande e tão heterogênea. E ainda mais, que eu acho que é a variável chave para tentar entender essas dificuldades do Lula, é que, mais uma vez, o governo Lula se comporta como um dos governos anteriores, que é não compartilhar poderes e recursos, levando em consideração o peso proporcional de cada um desses parceiros dentro do legislativo, certo? Então, ele utiliza um critério completamente idiosincrático, que é o fato de o partido dele, o PT, ter ganho a presidência e teria, em função disso, maiores direitos a cargos e recursos. E os parceiros seriam subrecompensados em relação ao partido do presidente. Essa lógica vai gerando, Cláudio, além de animosidades, vai gerando um comportamento estratégico nos parceiros. Os parceiros não têm incentivo para cooperar ex ante com a agenda setter, com o presidente. Por quê? Porque se eles cooperarem, eles vão ganhar menos, eles vão continuar ganhando menos. Então, a estratégia dominante para o parceiro subrecompensado é não cooperar com o presidente, especialmente quando o presidente sinaliza que deseja muito aquela determinada legislação, para tentar reequilibrar o jogo, tentar retirar o máximo possível do presidente no curto prazo. Se estabelece o que Marx gosta de definir, a relação típica parasita-hospedeiro. Tipicamente a coalizão atual do governo Lula. Então, os parceiros do governo Lula que se sentem subrecompensados tentam chantagear, se posicionar numa posição estratégica não cooperativa para extrair o máximo possível e, além do mais, contam com um baita coordenador, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que faz esse jogo representando essa parcela de partidos não necessariamente orgânicos na coalizão, não necessariamente aliados de fato, mas como parceiros apêndices da coalizão, uma tentativa de extrair o máximo possível de rendas. Mas, de novo, o ponto fundamental meu e do Marcos no livro é que isso se deve a uma escolha do presidente, mas uma escolha do presidente, mesmo reconhecendo todas essas restrições. Desculpe se eu me estendi muito, mas acho que eu queria... Eu só queria apontar uma coisa, talvez o Marcos possa também ele próprio tomar esse ponto, mas agora, vocês não acrescentariam também que esses partidos subrecompensados, tudo bem, a gente pode entrar por aí também, mas eles também são, diferentemente do que eram até, digamos aqui, 2018, partidos que têm núcleos ali mais ideologizados do que eram antes. Ou seja, vou dar um exemplo, fulanizar. O PSD atual tem bolsonaristas que podem ganhar um monte de coisa se o governo quiser, digamos, lhes dar recompensa, mas eles não vão votar a favor do governo, haja o que houver. Mesmo que o partido como um tal fosse, digamos, contemplado na coalizão de maneira proporcional. Tudo bem, eu posso pensar que isso piora a situação, o partido está subrecompensado. Mas se, além de tudo, ele tem um núcleo ideológico, que eu entendo que a própria radicalização política que a gente viveu nos últimos anos produziu, isso talvez torne a coisa ainda mais complicada, né? Eu estou, na verdade, agregando mais um elemento. Nós acreditamos que a polarização importa, né? Mas eu queria retomar um ponto que você, quando você iniciou sua fala, você mencionou que é um ponto essencial, né? Do ponto de vista, muitos aqui da sua audiência não conhece, né, o funcionamento de sistemas de governo, e caberia aqui a gente colocar isso num cenário um pouco mais amplo, que é o seguinte: você está se referindo a um problema super clássico, né, que é o problema da legitimidade dual, né? Então, o Congresso é eleito e ele tem preferências distintas de um presidente que também é eleito. Ambos são legítimos do ponto de vista da legitimidade democrática.
o mais conhecido analista, né, como a gente sabe, do presidencialismo é o Juan Lins. E o Juan Lins tinha uma visão muito negativa do presidencialismo. Então, o que ele vislumbrava era exatamente um conflito resultante desse conflito de agendas. Mas em certas situações que ele analisou, e ele analisou muitos países na década de 70, etc., em que o ambiente era outro, muito mais polarizado e enfim, com um nível de conflito mais forte, né? O conflito ele levou, em muitos casos, a uma ruptura da ordem institucional, porque se ambos têm legitimidade e o presidente ele pode tentar impor unilateralmente a sua agenda. O exemplo clássico do Lins é o Juan Lins, é o Allende. Essa não é a nossa situação atual. Então, nós temos a situação em que um presidente se resigna ao fato de que ele não tem maioria legislativa, ok, e, de uma certa forma, isso gera um mal-estar, digamos, na representação do funcionamento do sistema político, e o Lins atribui esse mal-estar ao presidencialismo, que é um sistema de separação de poderes. Por construção, isso não existe no parlamentarismo, ok? Sobretudo no parlamentarismo bipartidário, em que o primeiro-ministro, portanto, o poder executivo, será exercido por alguém que é o líder da maior maioria, né? ou da maioria, ou maior minoria, eventualmente, mas é o líder da maioria. Então, nós temos uma situação em que ela não é linsiana, porque não há conflito. Não é? O Lula e também o Bolsonaro também não quiseram, Bolsonaro não quis, o Lula tampouco, impor unilateralmente uma agenda. Não é? Ele se resignou. O Bolsonaro ele foi domesticado pelo Centrão quando ele estava, de fato, enfrentando uma situação de possível impeachment. Não é? Ele estava sem partido, ele estava renegando a velha política, e aí ele teve que montar uma coalizão que acabou não sendo algo com musculatura orgânico, etc. E ele foi o recordista de MPs rejeitadas, de projetos de lei também derrotados. Então, a história de Bolsonaro é uma história de insucessos, né? Em série. A mesma coisa pode acontecer com o Lula, né? Mudando o sinal político. São presidentes hiperminoritários numa situação polarizada ao fim e ao cabo, nós não temos uma situação que o Lins dizia que o presidencialismo ele é constitutivamente instável. Em algum momento a coisa vai explodir. Essa era a visão do Lins, né? E por isso ele preconizava abertamente que os países adotassem o parlamentarismo. Então, não há nada, digamos assim, peculiar ou patológico no caso brasileiro em que um presidente vem perdendo poder. Você tem várias variedades de presidencialismo, né? No limite, você tem um presidencialismo à la americana, que é um caso singular, extremo, em que o presidente não tem poder algum, poder constitucional legislativo, ele não tem poder de iniciativa, né? O presidente não pode apresentar um projeto de lei, só quem pode apresentar projetos, a iniciativa legislativa é monopólio do Congresso. O nosso presidente não, ele tem MPs, ele apresenta, tem projetos de lei do Executivo, ele pode apresentar PECs, né, projetos de emendas constitucionais, etc. Então, é uma situação bem distinta. O que a gente tem observado é que o equilíbrio que vigorou durante, sei lá, algo como 20 anos, é o que a gente chama de equilíbrio do presidente forte, ele está em transformação, né?
ele está em transformação porque os presidentes se vulnerabilizaram muito a sucessivos escândalos de corrupção, e isso por um lado. De outro lado, algumas mudanças institucionais também, né? A perda, o orçamento impositivo individual e de bancada. A gente pode agregar também 2 outros fatores que fizeram com que o presidente perdesse poder, né? E os partidos e o legislativo se autonomizassem em relação ao executivo. O primeiro é a criação do financiamento público de campanha numa magnitude absolutamente inédita do ponto de vista internacional, né? Os partidos grandes atualmente passam a dispor de algo como quase R$1 bilhão, o que é algo absolutamente singular, né? Essa é uma jabuticaba brasileira. Ou seja, um partido como o PL... E essa não é doce. Quer dizer, é doce para os partidos, mas não para nós, né, que pagamos essa conta. Pois é, então, mas veja, um partido que recebe tamanha soma de recursos, ele não fica na rua da amargura se ele estiver na oposição, né? No passado, não, ele ficava numa situação de dependência muito grande em relação ao poder executivo. Então, a autonomização dos partidos, a perda de poderes orçamentários, a ascendência também do STF, né, várias coisas empoderaram ao longo do tempo o STF, são várias, a gente não tem tempo aqui, a capacidade de modular decisões, né, a partir do ano 2000, né, que ele não tinha no passado. Ele diz, isso vale, mas vai valer a partir de aumentar um cacife muito grande, né? Houve também a mudança nas medidas provisórias, né? A emenda constitucional número 32, que reduziu muito o poder do presidente na emissão de medidas provisórias. Criou um curto-circuito de curto prazo, mas logo depois o legislativo se impôs, né? Quando o Temer era presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente perdeu aí poder em relação a poderes de iniciativa. Então, a história dos últimos 35 anos é uma história de perda de poderes presidenciais, mas isso não significa que o presidencialismo vai se acabar, ele pode se reacomodar em outra... Sim. Não, o meu ponto era só que ele já não é mais o presidencialismo que sai da Constituição de 88, né? Ele vai mudando. E não só também, só para estressar mais o ponto, que ele está em crise. Porque muita gente argumenta que o presidencialismo de coalizão está em crise. E essa ideia, a meu ver, é completamente equivocada. Como um presidencialismo de coalizão está em crise, em que um presidente é capaz de aprovar uma reforma tributária, em que um presidente é capaz de aprovar uma reforma fiscal, uma reforma da Previdência, aprovar a independência do Banco Central, aprovar uma PEC da transição, que deu uma gordura gigantesca para o governo Lula lidar com problemas de caixa, mesmo antes de assumir. Como é que você imagina? Quer dizer, esse presidente, quando leva em consideração a preferência do legislativo e incorpora essa preferência como fazendo parte do seu mandato, esse presidente consegue ser efetivo, entendeu? Então não existe crise de governabilidade, mesmo com muitas derrotas legislativas, mesmo gastando muito, não existe crise de governabilidade, não existe. Então é um equívoco imaginar que o presidencialismo multipartidário perdeu sua funcionalidade, mesmo diante de todas essas restrições que o Marcos destacou. Existe muita funcionalidade, e essa funcionalidade ela é observada pelo resultado concreto do jogo. Então, assim, sem imaginar que o Bolsonaro, mesmo numa condição de minoritário, sem partido, ele consegue aprovar uma reforma da Previdência. Lula conseguiu aprovar a reforma fiscal. Há quem diga que quem aprovou foi o Rodrigo Maia, né? Pois mas quer dizer, isso legislativo jamais roubará o crédito de uma política universal no presidencialismo, né? Então, por mais que mas vamos dizer, talvez tivesse mais a ver com uma agenda
capitaneada pelo Rodrigo Maia naquele momento do que por um grande empenho, uma capacidade de articulação do presidente. É só esse meu ponto. À medida em que ele abdicou, né, de construir a coalizão e de atuar diretamente. Aquela história que ele falava que mandei esse negócio aí para o Congresso, agora a bola está com o Congresso, tá ok? Ele falava isso, né? Exato. Mas não foi o caso do Lula agora, né? No caso do Lula, com todas essas restrições que apontamos aqui e que reconhecemos, o governo tem tido tem sido muito efetivo. Os partidos têm sido muito coesos dentro do legislativo, né? A taxa de coesão partidária melhorou muito depois das reformas de 17, com a disciplina partidária. O problema é que os membros da coalizão estão sendo coesos internamente, né? Estão sendo disciplinados com o líder do seu partido, mas não estão sendo disciplinados necessariamente com o líder do governo. Mas o problema, então, não está no sistema. O problema é o que o governo não está lidando bem com esses parceiros. Então, agora, assim, tem uma coisa que precisamos também enfatizar muito, eu acho, que é o seguinte: não há ingovernabilidade, né? Iniciativas estão sendo, mal ou bem, aprovadas. Iniciativas de toda sorte, né? Interessa ao executivo. A reforma tributária é um ponto de convergência entre legislativo. Então, não há ingovernabilidade. Mas, ao mesmo tempo... Uma paralisia decisória, algo assim, né? Exatamente, nesse sentido, né? Isso não quer dizer que as instituições estejam funcionando, que o presidencialismo de coalizão necessariamente seja o melhor arranjo, e principalmente, aí eu acho que é o ponto, haverá nesse sistema que não permite que um autocrata, enfim, radicalize e faça uma ruptura institucional, consegue aprovar iniciativas importantes como a reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, isso se fará em meio a um mal-estar, né? A um malese institucional brutal, porque, ao fim e ao cabo, muitas da barganha que é necessário para fazer as coisas acontecerem são como as salsichas do Bismarck, né? Elas não... no final, todo mundo gosta das salsichas, mas é melhor não saber como elas foram feitas, né? Exatamente. Então, no caso do nosso presidencialismo de coalizão, e num caso específico em que há essa distância ideológica, né, entre o presidente e maiorias importantes no Congresso, você gerará necessariamente muita insatisfação. Quer dizer, a todos aqueles que votaram num presidente achando que, né, o presidencialismo funcionaria de uma forma cesarista e que ele imporia sua agenda, etc., está frustrado. Ao mesmo tempo, o Congresso tem que conviver com um presidente que tem muitos instrumentos e que também tem preferências em outra direção. Então, o resultado líquido é um mal-estar, é um cinismo cívico muito grande. Então, de uma certa forma, muito da ineficiência do nosso sistema, ela foi protetiva, no caso de Bolsonaro. Não é? E, ao mesmo tempo, não podemos também atribuir ao presidencialismo de coalizão uma certa ineficiência estrutural crônica. Não é? A gente identifica no livro as condições sob as quais ele é capaz de gerar cooperação e de enfrentar grandes problemas do passado. Né? Nós domamos o dragão da inflação, que era né, da nossa geração, era o grande desafio brasileiro. Né? A pobreza, a desigualdade e a inflação. E a inflação foi domada efetivamente. Então, o Plano Real está fazendo 30 anos agora. Né? Pois é um exemplo. Há outros exemplos de sucesso também que ocorreram sob presidencialismo de coalizão. Então, ele funciona, ele não é perfeito, ele gera governabilidade, mas há que distinguir entre o operador e a máquina. Né?
Ótima analogia. O bom operador, ele faz com que a máquina funcione melhor. E, sobretudo, se ele tiver uma capacidade de persuasão muito grande, né, e que é necessária e uma agenda clara. No momento, eu acho que nós não temos. Esse é um grande desafio, o nosso dilema institucional é que nós não temos. E o mau operador, às vezes, quebra a máquina. Né? Também. Tem esse risco. Mas isso é um bom ponto. Só o último pontinho aí sobre essa questão do operador. O Lula, ele cumpre um papel no momento que é absolutamente inédito. Eu já tentei compilar um pouco líderes partidários em muitas democracias, etc. Não achei ninguém que seja o líder do seu partido, né, inequívoco, por 40 anos. Quer dizer, não é que o a Roberto idade... Freire chegou perto, hein? Mas o Roberto Freire não foi presidente da República, não é o líder... Não. Desculpa, foi uma piada maldosa essa aqui. Mas, então, eu acho que isso é muito relevante. Quer dizer, no Brasil, se você olhar as democracias longevas, né, da França, da Inglaterra, agora o líder do Rassemblement National, né, que é o novo Front National repaginado agora, ele tem 27 ou 28, né? O Bardella. Quer dizer, um líder de 27 anos, é algo inacreditável. Num país tem uma democracia de 200 anos, que é a França. O Brasil não, a gente tem a mesma liderança há 40 anos. Então, assim, o Lula não vende um projeto, ele não tem um projeto, ele não mobiliza a imaginação de grande parte da população como um líder faz. Então, a situação brasileira é uma situação singular. A nossa própria ineficiência nos protege de autocratas, permite alguma governabilidade, não é? Mas nós não temos uma agenda transformadora no país que tem imensos desafios. Então, mas eu acho que tem um outro ponto também, só para falar um pouco do presidencialismo multipartidário, ele também nos permite correção de rumo, certo? Porque, como você destacou, Cláudio, de vez em quando o trem pode descarrilhar, pode sair do trilho, né? E às vezes por incúria nesse caso do maquinista, né? Exatamente. Eu acho que o ponto que eu gostaria de destacar aqui, especialmente, não é nem o governo Bolsonaro, mas o governo Dilma. Você imaginar que, vamos dizer, em 2010, um pouco antes disso, estávamos em vias de decolar, né? As expectativas dos investidores internacionais, da opinião pública internacional, era de que o Brasil, de que a hora do Brasil de fato tinha chegado, de que fundamentalmente essa díade de equilíbrio macroeconômico com inclusão, né? Porque esses são os grandes pilares que se forjaram no Brasil, as grandes crenças dominantes que se forjaram no Brasil desde o Plano Real. Quer dizer, esses pilares vinham funcionando relativamente muito bem, constrangendo. A gente falou até agora que era raro o Brasil ter uma política econômica estável. Estamos celebrando 30 anos de Plano Real sob estabilidade, mas no interregno do segundo mandato da presidente Dilma, não, nós descarrilhamos. A democracia, você diz? Não, eu acho que a própria política macroeconômica. Nós estávamos. Sim, a economia foi mal para caramba. Nós tínhamos, não só, o Marcos destacou aí, diminuição de pobreza e desigualdade. A pobreza e a desigualdade no Brasil caía de forma monotônica desde o Plano Real e parou de cair com o governo Dilma. Não só teve um debate econômico, mas também de inclusão social. Então, esses dois pilares que se forjaram com o Plano Real foram corrompidos, vamos dizer assim, com o governo Dilma. Mas o presidencialismo multipartidário teve a sabedoria institucional de lidar com esses dilemas de forma completamente democrática.
e impondo perdas políticas não triviais para uma presidente legitimamente eleita. Duríssimo você fazer um impeachment de uma presidente, não por corrupção, ela não foi impeachment por corrupção, ela foi impeachment por crimes fiscais e orçamentários. Pelo menos formalmente, né? Sim, mas esse foi o argumento consubstanciado no relatório do Tribunal de Contas da União. Por isso que eu digo, acho que formalmente esse foi a justificativa. Eu estou só pondo isso porque, quando você considera, por exemplo, os discursos feitos por aquelas centenas de deputados, acho que se meia dúzia fez menção às pedaladas fiscais, foi muito. Lógico, mas o que eu estou dizendo para a opinião pública, né? Para a opinião pública, para os agentes econômicos, para a sociedade como um todo, em que enfrentaram uma deterioração econômica gigantesca, a deterioração econômica, sim. Uma quebra de expectativas, né? Gigantesca. Imagina só, destacamos isso no livro, a nossa interpretação sobre as jornadas de 2013. A sociedade como um todo teve muitos avanços individuais, né? De poder aquisitivo individual. Muitas pessoas que moravam em bairros mais distantes aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, puderam adquirir casas mais perto do centro, mais perto dos melhores bairros, conseguiram comprar seu carrinho, conseguiram melhorar suas condições de moradia, mas saíam de casa e enfrentavam um serviço público de transporte de péssima qualidade, enfrentavam um serviço de saúde de péssima qualidade, violência urbana. Houve um descompasso entre... Aí é 2013, né? 2013, mas explode em 2013, né? E na sequência. E cai no colo da ex-presidente Dilma. Né? Claro. Lembra que até 2013 a ex-presidente Dilma era mais popular do que Lula. E a popularidade dela despenca radicalmente a partir de 2013 e ela não consegue mais recuperar. E aliado a uma conjuntura duríssima de escândalos sucessivos de corrupção, com imagens diárias nos jornais e televisão de um esgoto drenando bilhões de reais no escândalo do Petrolão, quer dizer, isso configurou uma situação vamos dizer, que a gente chama no livro de tempestade perfeita, que levou à quebra da coalizão, o povo na rua e o impeachment da presidente. E o que acontece logo depois do impeachment da presidente? Esse é o meu ponto, a correção de rumo. Quer dizer, todos os pilares que foram corrompidos de equilíbrio macroeconômico com a inclusão social foram resgatados no governo Temer. Até a inclusão social, cara? Até a inclusão. A pobreza começa volta a cair de novo a partir do governo Temer. As condições econômicas melhoram. E até no governo Bolsonaro, mas isso, vamos dizer assim, consequência da política agressiva de transferência de renda mais turbinada durante a pandemia, até no governo Bolsonaro a diminuição de pobreza foi alcançada, mas muito particularmente em função dessa política social específica. Mas, assim, tô dizendo, do ponto de vista da macroeconomia, muitos economistas que temos interagido, não é, Marcos? Especialmente colegas nossos, sempre alegam que, olha, tudo bem, mas esse sistema vamos dizer assim, nos reserva uma situação do que eles chamam de armadilha da renda média, como se nós não conseguíssemos decolar, nós não conseguíssemos, é como se existisse alguma coisa imanente do presidencialismo multipartidário que impedisse do país, de fato, ser desenvolvido. E o que o Marcos destacou aí, vou passar para você, Marcos, foi justamente o inverso, quer dizer, esse mesmo sistema que nós estamos hoje, que a gente não teve grandes alterações, ou seja, alterações na margem e tal, como talvez medidas provisórias, impositivo, alguma coisa no sistema eleitoral, mas o âmago do sistema continua o mesmo. Nós já entregamos equilíbrio macroeconômico, entregamos diminuição de pobreza, entregamos diminuição de desigualdade. Quer dizer, se nós fizemos isso no passado, nada vamos dizer assim, nos condena a não fazermos isso no futuro, né? Desculpa se estendi demais. Eu acho que o ponto, a discussão de fundo que a gente chegou agora, né,
essa discussão entre democracia e bom governo. Perfeito. Eu ia querer chegar aí mesmo. Então, porque a democracia não produz necessariamente bom governo, né? Ela tende a produzir bom governo, porque as pressões são difusas, né? A igualdade de oportunidades, eleições competitivas, etc. Isso faz prevalecer os interesses do eleitor mediano, de renda mediana. Então, a democracia tende, em condições normais, digamos, há várias coisas que afetam isso, a produzir redistribuição de renda, etc. Mas a democracia não é uma garantia de bom governo, necessariamente. O autoritarismo, obviamente, é tão pouco e está completamente fora de questão, né? Mas essa distinção entre bom governo e democracia, você pode ter um sistema que seja robusto do ponto de vista institucional, né? Há quebras e violações de instituições básicas da democracia, mas, ao mesmo tempo, a questão dele produzir bens públicos e aquilo que a sociedade espera exige outras condições, né? Exige um bom operador, há outras variáveis aí da governança que devem ser consideradas, e não estritamente o desenho estritamente institucional, se parlamentarismo, se, né, o tipo de regra eleitoral, o tipo de Corte Suprema um país tem e seu funcionamento, etc. Há mais em jogo, né? Então, muitas vezes, a gente tem disjunções entre uma coisa e outra e a análise se torna, enfim, indeterminada, né? De um certo sentido. Você não pode cravar e dizer esse arranjo, essa boa política tende a surgir em tais e tais circunstâncias, né? Eu queria chegar nesse ponto até por conta dessa última parte da discussão, né? Democracia e bom governo. Me parece que quando, por exemplo, o Carlos levanta aí os problemas da gestão macroeconômica no governo Dilma, que gerou, a gente sabe, uma recessão profunda, realmente reverteu aquele processo de redução de desigualdade, começa ali de maneira mais tênue com o fim da inflação no plano real, se aprofunda nos governos Lula, mas depois é interrompida, ironicamente, por uma sucessora que ele próprio escolheu, né? E a coisa se reverte. Agora, me parece que ali você tem um processo, digamos, de uma política econômica equivocada, que dá errado. Agora, você não tem um processo que seja um processo de desinstitucionalização das políticas públicas e da estrutura administrativa necessária para levá-las adiante. Quando a gente vem para o governo Bolsonaro, me parece que o problema não é só mau governo. Você tem um processo deliberado e, inclusive, verbalizadamente pelo presidente da República e por alguns de seus ministros, por exemplo, aquele fala de passar boiada, de desinstitucionalização das políticas públicas. Ele disse na primeira viagem aos Estados Unidos, que faz um discurso ao lado do Olavo de Carvalho e diz: nós viemos aqui para desconstruir muita coisa, essa é a nossa tarefa. E ele, de fato, se você pega meio ambiente, saúde, não só meio ambiente, saúde, política indígena, política externa, né, um chanceler que orgulhava de ter se tornado veja, me parece que é diferente de uma política econômica mal formulada, errada. Ali você tem realmente um processo de deliberada desconstrução, e eu dou um passo à frente. Institucional, é mais polity que policy apenas. Vocês concordam? Vocês notam essa diferença entre, vamos dizer, o que é um governo que joga de acordo com o jogo, pode dar errado, pode ser um mau governo, mas é um governo normal. E um governo que, além de jogar contra as regras do jogo, enfim, vai ter consequências, claro, problemáticas em políticas públicas, para dizer o mínimo, porque ele está desmontando toda a estrutura necessária para levá-las adiante, né? Concordo em larga medida com o que você falou, mas não sei se é uma questão específica de polity. Eu acho que, em larga medida, é de policy mesmo. No caso do Bolsonaro. Quer dizer, a tragédia no meio ambiente, da educação, saúde, etc.,
você junta aí uma síndrome de problemas, desde imperícia técnica e desqualificação extrema de pessoas em cargos chaves, né? Você não ter uma burocracia, as lideranças burocráticas com mínimas qualificações aí, e opções de política efetivamente desastrosas. Houve alguma mudança institucional, sentido que é uma distinção tradicional sua, né? Você tem um trabalho clássico aí sobre a nossa Constituição, tendo esse híbrido de polities e policies, que é muito interessante, mas eu acho que as duas coisas estão presentes, mas mais questões de policy mesmo. Afinal de contas, também Bolsonaro representava uma preferência de direita, né? Conservadora, de extrema direita. E muitas policies que nós imaginávamos que representava quase senso comum, né? Proteção do meio ambiente, ou cuidar das pessoas na pandemia, providenciar o mais rápido possível uma vacina, em que isso é considerado senso comum, e o governo errou muito nessas políticas, né? O governo Bolsonaro, quer dizer, e isso deteriorou a qualidade dessas políticas públicas e afastou, inclusive, segmentos importantes do próprio eleitorado de Bolsonaro dessa alternativa, né? Também destacamos no livro que durante a pandemia eleitores de Bolsonaro que votaram nele em 2018, não estou falando votaram no Haddad, ou votaram em outros candidatos, mas votaram de Bolsonaro que votaram nele em 2018, romperam com o ex-presidente Bolsonaro em 2022, vários deles, e esse rompimento foi diretamente relacionado com a proximidade que as pessoas tiveram da Covid e desenvolveram essa doença de forma mais grave, tanto familiares, amigos, ou mesmo que tenha levado até a morte. Quer dizer, o fato do presidente ter sido insensível a tudo isso, né, não ter percebido esse momento, como o Marcos gosta de destacar, um momento de unificação do país em torno de um projeto unificado, e liderar o país com essa agenda, o Bolsonaro dividiu, o Bolsonaro aproveitou esse movimento para polarizar o país. E ele perdeu politicamente com isso. Talvez, se ele não tivesse cometido esse erro político, vamos dizer assim, talvez ele tivesse sido mais competitivo nas eleições, porque a diferença foi tão pequena em relação ao Lula que talvez alguns desses eleitores que possivelmente anularam o voto ou mesmo votaram em outros candidatos ou se abstiveram do processo eleitoral não teriam feito isso e teriam continuado a apoiar o presidente Bolsonaro, e talvez ele pudesse ter sido reeleito. Quer dizer, houve uma perda, vamos dizer assim, Mas aí ele não seria o Bolsonaro, né? Pois é. É outro aspecto que o Marcos também destacou, né? Não só presidentes comprometidos com a democracia cometem erros, mas populistas também. E, na realidade, o Kurt Weyland argumenta que populistas são mais propensos a cometer erros, porque eles se sentem como, assim, o centro... Messiânicos, né? Messiânicos, acreditam nesse projeto, não acreditam nas instituições, são voluntaristas, e isso são espaços para que erros sejam cometidos com mais frequência. Então, talvez graças a esses erros que o ex-presidente Bolsonaro cometeu, que ele se tornou menos competitivo eleitoralmente. O meu ponto, eu ainda continuo, acho que a gente vai depois ter que retomar uma outra hora essa conversa, eu continuo achando que isso é política mais que policy. Porque me parece que ele, por exemplo, nessa questão mesmo de se despreocupar com a preservação da vida das pessoas, me parece que ele está puxando a condução das políticas públicas para um nível conscientemente, veja, não por erro, mas por deliberação, tão abaixo do respeito, por exemplo, a um limiar de direitos mínimo que seja, ele está violando certos princípios fundamentais do próprio Estado
democrático no seu formato constitucional. É essa a minha questão. Me parece que vai um pouco além. E mesmo quando ele desestrutura a questão de funcionários despreparados ocupando posições, isso não ocorre casualmente, né? Isso ocorre porque há um desmantelamento da burocracia de Estado. Me parece, de novo, que isso é mais que policy que polity. Até o caso trágico lá do Dom e do Bruno, Dom Phillips, né, e o Bruno Araújo, isso tem a ver justamente com o fato de que, no caso do Bruno, eu estou pensando, era um funcionário da FUNAI que teve que se afastar porque a área onde ele operava estava totalmente desmantelada e os indigenistas estavam sendo substituídos por policiais militares. Eu entendo acho que isso Cláudio, vai além, né, do ponto por simplesmente falar, vou fazer uma política macroeconômica de gasto em vez de uma política fiscal responsável. Eu acho que ela ultrapassa, né, esse ponto. Me desculpe, pode falar. Eu entendo. Você tem um bom ponto, mas assim, isso não é linear. Vamos dizer, tiveram outras áreas, como por exemplo, me fez lembrar agora a Anvisa. A Anvisa foi um ponto de veto importante ao ex-presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Ironicamente, então, assim, um almirante. Um almirante indicado por ele, e ele foi um ponto de veto. Então, tiveram algumas políticas, talvez até porque, institucionalmente falando, uma agência reguladora tem mais escudos protetores do que uma autarquia como a FUNAI. Porque a administração direta, né? Exatamente. Então, mas tiveram algumas áreas da burocracia pública brasileira que agora que está na moda, essa semana teve muita essa discussão com esses embates do presidente Lula com o presidente do Banco Central. O Banco Central, durante o governo Bolsonaro, se mostrou muito independente, né, durante o processo eleitoral, consistentemente preservando uma taxa de juros alta, porque era o necessário fazer naquele momento para controlar a inflação. Se, por exemplo, não tivéssemos essa proteção institucional conferida, inclusive, pelo próprio governo Bolsonaro, talvez o Banco Central não tivesse resistido e a política de juros, a política monetária, ela teria sido alterada durante o processo eleitoral de forma oportunista, né? Então não existe uma linearidade. Com relação a esse ponto, o que é polity e o que é policy, quer dizer, eu concordo que há uma violação da polity quando você tem a violação de princípios constitucionais, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente, a preservação da vida, etc. Isso é matéria constitucional, né? Então, se você tem uma violação deliberada disso, seria questões de policy no duro. Ou polity, você quer dizer? Polity, isso. Ou a vida, como o Cláudio falou. Ou a vida, né? Não gerar vacina. Não, o Marcos mencionou também. Porque isso é um dispositivo constitucional. Né? Agora, a burocracia em si, eu acho que não é uma necessariamente, questão de policy. Né? Não necessariamente. Mas, no caso do meio ambiente, aí, eu acho que o exemplo é claro, porque isso é um dispositivo constitucional. Se você está violando a Constituição, o espírito da Constituição, né? A letra e o espírito, é uma matéria, é polity, no duro. Agora, burocracias e tal, quer dizer, no limite você pode imaginar que um governo eleito com modelos extremos de políticas, digamos, libertárias. Enxugamento da máquina. Não, ou que ache que, por exemplo, uma solução de mercado radical para o meio ambiente, aquilo produziria, eventualmente, um resultado mais eficiente. Milley, talvez o Milley cria. Uma coisa desse tipo, quer dizer, você pode dizer, não, isso é matéria, é uma matéria programática, e um governo legítimo, ele está legitimado para patrocinar aquela mudança e ele será punido pelo resultado. Né? Ele será responsabilizado nas urnas, pela accountability vertical. Né? Mas aí não é o caso, é uma coisa deliberada. Não há um modelo de política pública que esteja sendo defendido e advogado. Né? É a pura violação da norma constitucional. Quer dizer, não é é uma questão de polity, não é uma questão de policy. Porque sequer é modelo, né? É a renúncia a. Achei que você ia completar alguma coisa, Marcos.
É a renúncia a cumprir suas obrigações básicas, né? Acho que é disso mesmo. Por isso que até a gente chega a falar em crime contra a humanidade, né? Em alguns desses casos, né? Porque, enfim, chegou nesse ponto. Mas eu quero fazer uma última pergunta ainda. E aí eu vou voltar lá para o começo. Né? Lá no começo, Marcos, quando você estava ali tratando das primeiras questões, você mencionou o papel importante do STF como um ponto de contenção. Né? Depois dessa questão dos pontos de veto, acho que passou também por várias das coisas que o Carlos falou aqui. Agora, e aí apontou para aquela coisa de que o STF, inclusive, tem uma peculiaridade no Brasil de ser uma corte superior, uma Suprema Corte, que além de corte constitucional, atua inclusive na esfera criminal. Eu acrescentaria, inclusive, civil, né? Mas para além do que as Supremas Cortes afetam. Mas a criminal a gente sabe que tem implicações muito particulares e importantes. Será que a gente também não corre o risco inverso? Quer dizer, da gente ter, de repente, um STF que começa a exagerar na dose? E aí eu não estou tão preocupado, na realidade, com uma ditadura do judiciário. Eu nem acho que ela tem condições. Aí eu vou quase que parafrasear. Eu não acho que ela é uma ameaça crível. Mas eu acho que o risco maior é outro. É do backlash. Esse excesso, às vezes, da ação do judiciário fazer com que você tenha, como a gente começa a ver, veja, não é nem mais o Bolsonaro ou o presidente. No Congresso, uma reação à atuação do judiciário que pode, na realidade, fragilizar esse judiciário, impedindo que ele futuramente desempenhe um papel tão fundamental como desempenhou agora na resistência aos ataques à institucionalidade democrática produzidos pelo governo. Não, claramente, eu não podia concordar mais, né? E isso no modelo que, enfim, para a opinião pública, aparece como uma grande anomalia, né? Que são as decisões monocráticas. Quer dizer, isso não só a instituição como um todo, ela tem tomado decisões que são claramente hiperbólicas. Agora, uma parte aí vem aquela questão, né? Fazendo uma análise estritamente positiva, né? Por que as coisas são do jeito que são? Então, no caso do STF, por que ele assumiu esse perfil, digamos assim, de hiperbólico de atuação? Eu acho que, em larga medida, porque ele passou a ser ele próprio objeto de ataques. Então, no passado, recente, inclusive, né, por exemplo, no Mensalão, não se atacava os juízes e as pessoas podiam reprovar e tal, mas não havia ataques à instituição STF. Com o Bolsonaro, esse ataque começou, inclusive, antes da posse, né? Com o jipe e o soldado. Então, ataques retóricos depois se manifestaram. Então, isso produziu uma situação não só em que o STF arbitrava conflitos, né? A questão do Lula pode ser candidato ou não, quer dizer, ele estava arbitrando ali, ele estava e tomando decisões que você pode concordar ou não, mas o padrão é outro. A partir do momento em que ele passa a ser parte, o chamado inquérito do fim do mundo é um inquérito que tem essa peculiaridade em que o próprio STF é parte interessada, ele vai julgar as pessoas que estão atacando, né? E agora a mesma coisa com o 8 de janeiro. Então, esse padrão reativo que gerou essa resposta anômala e pode deflagrar um ciclo preocupante de degeneração institucional, porque o apoio popular ao impeachment de certos juízes está na ordem do dia. Né? É visível, ele é forte e a questão está na ordem do dia. E se nós embarcarmos nisso, né, não tem retorno. Mas é difícil imaginar que isso só poderia ser contido por vamos dizer, uma resposta de autocontenção severa. Mas não é isso que a gente tem observado. Sim.
Mas, assim, é interessante que, Marcos, você destaca que o judiciário ele conseguiu todos esses poderes, né, na Constituição de 88 e demorou um pouco para exercer esses poderes, né? A gente só começou a ver, de fato, em alguns casos específicos, mas o ponto de inflexão foi o julgamento do Mensalão. Aí o judiciário assume um papel muito importante na vida política e impondo perdas políticas e judiciais não triviais para elites políticas, ao tempo em que essas elites ainda estavam no poder, que é uma coisa dificílima de acontecer em qualquer democracia. Mas a percepção que eu tenho, nós não discutimos isso no livro, mas, assim, dado como você colocou a coisa para o futuro, Cláudio, a sensação que eu tenho é que o jogo ainda não está em equilíbrio, certo? Em relação especificamente ao papel do judiciário. E eu não sei se isso vai se dar por autocontenção. É muito difícil que isso ocorra. Existe um ganho ainda importante para os próprios políticos de ter uma Suprema Corte preponderante, né? De ter uma Suprema Corte que arbitre e que defina, em última instância, para onde o rio está indo. Mas, assim, o que é importante nessa discussão é como as pessoas e os atores políticos percebem o sistema de justiça, né? Percebe o Supremo, percebe a Operação Lava Jato. E aí, sim, no livro, a gente mostra algumas coisas interessantes, que a gente mostra fruto das nossas próprias pesquisas, em que a percepção dos eleitores da própria Suprema Corte ou da Lava Jato, ela não é livre de viés, certo? Ela tem um viés importantíssimo de acordo com o lado que você está, do lado perdedor, do lado ganhador, certo? Então, assim, normalmente, quando a imposição de perdas se dá no líder que eu amo, eu tendo a ter uma avaliação negativa das instâncias judiciais. Quando é do lado do líder que eu odeio, eu tendo a ter uma avaliação positiva, né? Então, isso fica muito claro em relação à Lava Jato e em relação agora ao governo Lula, né? Por exemplo, na Operação Lava Jato, praticamente toda a direita, os apoiadores de Bolsonaro, eram a favor da Operação Lava Jato no seu primeiro momento. Quer dizer, a Operação Lava Jato teve um momento que quase a sociedade inteira era a favor, mas quando começou a polarizar, uma parcela fundamental da direita ainda continuou fazendo uma avaliação positiva, enquanto os eleitores de esquerda, especialmente do PT, negativa. Quando ocorre agora punições ao ex-presidente Bolsonaro, e se inverte completamente, né? A esquerda, que costumava ser muito mais garantista na Lava Jato, começa a ser muito mais punitivista agora, e a direita, que era mais punitivista, passa a ser mais garantista. Então, existe esse viés de percepção dependendo do lado que você está, né? E eu acho que, de certa forma, o STF tem, mesmo com alguns acessos aqui ou acolá, tem transitado relativamente bem nessas disputas. Eu acho que o jogo está sendo jogado, mas eu acho que um novo equilíbrio virá e não está claro para mim como será isso, se será com a Suprema Corte com mais definido quais são as suas áreas de atuação e quando vai poder ou não. Quer dizer, eu não sei, até porque vai ser necessária uma configuração muito clara de forças entre o Executivo e o Legislativo, né? E isso, num sistema muito partidário, é muito difícil que ocorra, né? Até isso tem muito a ver, né, isso que vocês falaram há pouco, eu tenho chamado esse negócio de armadilha populista, né? Você tem uma liderança populista, um governo que transgride contumazmente as regras, né? E isso produz uma ativação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário reage. Ao reagir, ele é acusado por esse líder populista ou por seus apoiadores de ser parcial e é atacado na sua institucionalidade. Ao ser atacado na sua institucionalidade, ele se defende como instituição. Ao se defender como instituição, ele, de certa forma, confirma, pelo menos para os fins daqueles que o atacaram, fala, tá vendo? É parte, não é árbitro,
né? E aí você entra num ciclo interminável, né? Acho que a gente está realmente nessa armadilha populista e não consegue, mesmo depois do fim do governo Bolsonaro, não consegue se desvencilhar dela. Tá difícil. Um bom ponto. Gente, falamos bastante. Quero agradecer a vocês dois pela conversa, mas quero devolver antes disso a palavra para vocês, para que vocês façam aí, se ainda tiver algum ponto que porventura a gente possa não ter abordado, vocês possam trazer e façam também, claro, as suas amarrações finais. Por favor. Olha, eu acho que a gente falou demais e elaboramos muitos pontos. O livro tem mais, né? Tem por isso que as pessoas têm que ir lá ler o livro. Sobretudo, a gente tem uma interpretação que diverge da que é mais difundida sobre o processo de impeachment. Então, também por isso convido as pessoas a lerem o livro, que tem interpretações que, de repente, podem despertar questionamentos, etc., que é o nosso objetivo com a publicação, né? Então, acho que é só isso mesmo. Ótimo, Marcos. Carlos? Eu também gostaria de agradecer, foi uma oportunidade excelente, tivemos uma ótima conversa, o objetivo fundamental meu e do Marcos, que quando a gente decidiu escrever esse livro, foi justamente gerar uma reflexão à luz da nossa interpretação do sistema político brasileiro, sem ter a pretensão de ter a verdade, mas de construir essa interpretação. Eu gostaria apenas de terminar com como a gente termina o livro, no último capítulo, a gente chama a atenção. Exato. A gente chama a atenção do paradoxo, né, de que a torcida pode vaiar, como o Marcos destacou, que existe esse mal-estar generalizado, essa sensação de que nós estamos numa crise permanente. Citamos, inclusive, o Odônio, quando ele publicou esse artigo seminal sobre crise da democracia permanente, mas o jogo continua, né? A democracia ela tem essa capacidade de criar rotinas e procedimentos que se perpetuam, mesmo diante de algumas insatisfações aqui ou acolá. A probabilidade de quebra do nosso jogo ele é muito baixa. E quanto mais se joga, mais baixo ainda fica, né? Então, essa reflexão de por que a nossa democracia não morreu. Ela não morreu porque ela tem bases institucionais muito consistentes no sentido de criar incentivos aos atores políticos de atuar na sua permanência. Mais ou menos esse é o principal recado do nosso livro. Um grande prazer, Cláudio, estar aqui com você. Muito obrigado e espero que os leitores curtam essa leitura. Acho que eles vão se sentir muito desafiados por ela, né? Porque até a orelha do livro, né, escrita por ninguém menos que o Sérgio Abranches, fala isso, né? Falou, se você se sentir provocado em algum momento da leitura, não, siga em frente porque vai te fazer pensar. Eu acho que o livro de vocês, sem dúvida nenhuma, faz pensar, né? E essa última fala do Carlos me lembrou do Nietzsche, né? O que não me mata me fortalece. Parece que é alguma coisa um pouco nessa linha, né? Vocês estão falando. Muito bem. Bem, eu quero aqui finalizar agradecendo ao Carlos, agradecendo ao Marcos por essa excelente conversa. Deixo aqui a recomendação de que, como as pessoas leiam o livro, acho que é realmente um livro muito provocativo e que faz a gente pensar com mais cuidado sobre uma série de temas aí que estão no debate público, né? É um livro profundamente bem embasado e bem informado, debate com a literatura toda pertinente para esse assunto e isso tudo combinado com um texto muito leve, muito agradável de quem lê, né? Então não tem nenhum pedantismo, não tem nenhuma coisa arrastada, muito pelo contrário, fica aqui a recomendação. Bem, então dito isso, eu quero, além de agradecer aos dois, eu quero, como faço sempre no fechamento, agradecer a todo mundo que tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também agradecer a todo mundo que tem contribuído com o projeto do canal por um dos meios, né, que estão aí disponíveis para isso. Desde aquele mais simples, que é o botãozinho
no canal do YouTube, embaixo do vídeo, aquele botão do coraçãozinho do Valeu Demais, que permite que a pessoa faça quando quer uma contribuição pontual, seja se tornando membro do canal, se inscrevendo no canal por intermédio do Clube dos Canais, não é só ser seguidor do canal, mas é realmente ser inscrito, e aí pode fazer essa contribuição continuada, seja ainda de forma parecida fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, aí o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até, para quem assim optar, por um Pix, né? Pode fazer um Pix, a chave Pix do canal é o e-mail de contato @fora da política não há salvação.info, que, claro, serve também para quem quiser mandar aí uma mensagem, contato @fora da política não há salvação.info. Bem, dito isso, eu termino por aqui, reforço meu agradecimento ao Marcos e ao Carlos, me despeço deles, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.